Hoje a gente vai falar sobre ciclos da vida. E não necessariamente a gente vai tratar do aspecto. Vai ter um aspecto filosófico da coisa, um pouco biológico, mas muito mais filosófico. Eu não vou falar, por exemplo, da nossa vida como um todo, né? Todo mundo sabe que o nosso ciclo da vida, a gente nasce, a gente faz o que a gente tem que fazer e a gente morre no final, né? Esse é um ciclo, vamos dizer assim. Porém, dentro desse grande ciclo da vida, né, desde o nosso nascimento até a nossa morte, existem outros pequenos ciclos que vão acontecendo em diversos aspectos da nossa vida. Um deles, por exemplo, é o trabalho. A gente tem ciclos dentro do trabalho e principalmente dentro de cada empresa que a gente passa, a gente tem momentos de carreira que a gente também acaba vivenciando, acaba mudando, né? E especificamente eu vou contar um caso. O caso é o seguinte: você, dentro da sua carreira, na minha visão, né, e nas coisas que eu acredito, a sua carreira, ela não é uma coisa infinita. Claro, você em algum momento vai se aposentar, mas quando eu digo de carreira, eu estou falando no aspecto desempenho profissional e objetivos profissionais que você tem, certo? Então, por exemplo, muitas vezes você começa a sua carreira em alguma área do conhecimento, por exemplo, marketing, comercial, você migra para dados, você migra para programação, você começa em programação, você migra para design, você vai para o financeiro, você migra para o RH. Então, empresas no geral, né? Você começa a empreender, você tem vários setores, assim, vários ciclos que você pode participar. Eu vou contar um caso agora, que existe também um caso pessoal meu, mas eu vou contar um caso de um conhecido, e depois eu vou contar o meu caso a respeito desses ciclos, né? Bom, eu conheci uma pessoa que no momento que eu iniciei o meu ciclo dentro da empresa, ela já estava há muito tempo no ciclo dela dentro da empresa, certo? Então vamos colocar que ela estava ali há mais de 6 anos dentro dessa empresa. Quando você inicia um novo ciclo dentro de uma empresa, não sei se você vai se identificar, mas eu pelo menos eu ajo dessa forma. Você começa primeiro conhecendo o ambiente, entendendo quais são as expectativas das pessoas e do teu chefe, por exemplo, ou da tua chefe, a respeito do seu trabalho. Você entende o que é importante fazer. Você também entende o ambiente que você está e até onde você pode ir, até onde você tem liberdade para fazer algum tipo de tomada de decisão. Então eu vejo como se fosse um ciclo parecido com o da infância, sabe? É um pouco experimental, assim, as coisas. Você ainda não tem tanta autoridade, você ainda não tem tanta influência sobre o ambiente que você está, e você está buscando tomar as melhores decisões, né? Ou entendendo como você pode fazer isso. E aí você está semelhante ao que você passaria na sua infância e na sua adolescência, né? Depois, quando você chega num certo ponto, você atinge a sua maturidade dentro da empresa, então você já se tornou uma autoridade ali dentro, você sabe o que você tem que fazer, você é autogerenciável, você é autorresponsável, né? E você acaba até performando melhor, né? Desempenhando melhor o seu papel, beleza. E aí, depois de um tempo, você chega no que a gente vai chamar de velhice, que é onde esse conhecido, né, que eu estou me referindo, se encontra ou se encontrava no momento que eu adentrei essa empresa, né? Quando você sabe que você está no ciclo da velhice, quando você se torna um pouco ranzinza, quando você entende que os outros setores da empresa não funcionam, por isso você não funciona mais, e você não tem aquela ganância, aquela ânsia de trazer novas ideias, de melhorar a sua performance, de evoluir como um ser humano, como um profissional ali dentro da empresa. Quando você sente que talvez você está ali porque você está ali faz muito tempo, entendeu? Isso significa que você está perto da sua morte, perto do fim do seu ciclo. Quer você saiba disso ou não. Aí que está um ponto.
Muitas das vezes você não sabe que você está perto do fim do seu ciclo, mas você continua tendo esse tipo de comportamento. E esse comportamento é um comportamento característico de final de ciclo. E aí você pode até trazer isso para os seus relacionamentos, por exemplo, amorosos, entendeu? Para a sua própria vida, né? Então, quando você vê que as coisas não estão andando muito mais, é porque você está perto de uma morte, assim, perto de um fim do ciclo, né? E aí você tem sempre a opção de escolher morrer ou alguém te matar. Eu acho que essa é a analogia aqui. Quando você escolhe morrer, é porque você entende que ao final desse ciclo você vai começar um novo, mesmo doloroso que seja, né? Existe muita maturidade para você poder aceitar isso também, né? Esse final de ciclo. Mas enfim, daí esse conhecido, né? Esse colega, ele está nesse fim de ciclo. E daí a gente não tem certeza, né? Eu não tenho certeza se ele entende que ele está no fim desse ciclo ou se ele vai morrer ou vai se matar, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Entretanto, né, mudando o foco para mim agora, quando você está num começo de um novo ciclo, você consegue determinar o seu ritmo também. Então, agora, fazendo uma ponte, né, e conectando um caso pessoal meu. Eu já tive ciclos que eu comecei com muito gás, com muita vontade. Isso é muito bom, você sente que você está pronto, renovado, você tem energia para gastar, tudo mais. Mas o gerenciamento da sua energia também é muito importante. O equilíbrio, né, o balanço que você faz a respeito desse novo ciclo seu com a sua vida, ele é super importante. Porque se você se desgastar rápido, né, se você cansar rápido, você vai morrer mais rápido, né? Então, por exemplo, eu já tive casos que eu não durei, acho que essa é a palavra, né? Eu não durei um ano dentro de uma profissão, dentro de um cargo, dentro de uma empresa. E eu escolhi sair, né? E não foi uma escolha assim de que... Não foi por performance, por exemplo. Foi mais porque acho que eu não soube gerenciar esse ciclo com a minha vida pessoal, entendeu? Com os outros ciclos que estão acontecendo, né? Porque a sua vida ela é feita de vários projetos, assim, né? E você tem que conseguir conciliar todos eles, né? Então, por exemplo, eu entrei com muito gás, eu performei muito rápido, eu amadureci muito rápido, e isso me desgastou muito, porque eu tive que passar um pouco da conta, né? Tem uma analogia que eu gosto bastante, e que eu escutei uma vez, e eu tô tentando levar isso pra minha vida agora, que é o seguinte: imagina que você trabalha colhendo tomates, e aí você colhe os tomates ali, e você coloca eles numa caixa, e você leva essas caixas até um galpão, certo? Se você começar a carregar 2 caixas de uma vez, você vai fazer o trabalho mais rápido, mas você vai ter que trabalhar as 8 horas por dia, todos os dias. O que vai acontecer se você começar a carregar 2 caixas de uma vez? Você vai cansar pro próximo dia, e amanhã você tem que carregar tomate de novo, e pro resto da sua vida você tem que carregar tomate. Isso diz para nós que muitas das vezes a gente não pode carregar 2 caixas de tomate todos os dias, senão uma hora a gente cansa, uma hora a gente não tem mais energia, não tem mais fôlego para fazer isso. Então a gente tem que entender o ritmo das coisas, né? Eu não entendi o ritmo das coisas quando eu tava nessa profissão, né? Nessa empresa. E aí eu me desgastei muito rápido, eu comecei a ter muitas incertezas sobre o futuro. Não era tão saudável aquela rotina, porque quando você vive especificamente em função de alguma coisa assim, eu acho que as coisas desequilibram um pouco na sua vida, né? E a minha vida desequilibrou bastante assim nessa época, e eu acabei optando por pedir para sair. Então eu encerrei esse ciclo muito imaturo, né? Tipo assim, eu tava muito verde ainda, esse ciclo foi encerrado. Eu não me arrependo, eu acho que foi um aprendizado, acho que eu não estaria falando isso para você hoje se não tivesse acontecido isso, né? E acho que a vida vai fechando portas e abrindo portas para você, né? Moral da história, isso me ensinou que às vezes quando você chega num lugar novo e você sabe que você tem que mudar as coisas, você tem que também fazer as coisas com calma, você não pode ser muito destrutivo, né? Então, por exemplo, esse conhecido que eu tô falando para você,
eu tô vendo a morte dele e, assim, não tem nada a ver comigo, então eu não preciso acelerar nada, não preciso forçar nada, eu não preciso brilhar às custas disso, eu não preciso fazer nada, sabe? Cada um respeitar o ciclo um do outro, né? E eu tô no meu ciclo também de começo, né? Isso me lembra de uma outra história, uma vez que um amigo meu me contou, que foi o seguinte: entrou um gerente novo lá na empresa, uma outra história agora, né? E esse gerente novo disse que um dos indicadores que a diretoria acompanhava, ele era falso. Que a área, né, manipulava esse indicador para ele parecer melhor do que ele realmente quer. E a diretoria falou: caraca, você já chegou aqui e você já está fazendo a diferença, né? Então agora que você apontou esse erro, vá lá e conserte. O que aconteceu? Ele não conseguiu consertar e foi demitido. E o setor voltou a ser como era. Então, também existem coisas que são maiores que você, né? Então você não consegue ser o herói muitas das vezes, né? Então tem certeza que um dia você vai entrar numa corporação e você vai ver várias coisas erradas que você sabe que precisam mudar. E de alguma forma você tem que ter um pensamento positivo de tentar mudar de alguma forma, mas nunca ser o herói. Você pode ser o herói da sua vida, por exemplo, né? Você pode ser o herói para sua família, você pode ser o herói no seu relacionamento. Para você pode ser o seu próprio herói, né? Mas geralmente essas coisas, elas vão muito além de ter uma pessoa querendo fazer alguma coisa, né? Enfim. Então, saiba entender os ciclos que a vida existe e saiba morrer também. Acho que o moral da história é essa. A gente entender que os ciclos, eles vão começar, eles vão durar o tempo que eles tiverem durar e eles vão terminar. E eu acho que é maravilhoso quando você entende é muito fácil a gente ver ciclos que estão começando, mas é muito maravilhoso quando a gente começa a ver ciclos que estão terminando também. Seja nas suas amizades, seja no seu trabalho, seja na sua vida. Porque quando você encerra um ciclo, você abre espaço para um novo. Quando você morre dentro do ambiente corporativo, você também dá espaço para um novo profissional que vai nascer. Eu passei por essa experiência esse ano também, de morrer dentro do ambiente corporativo. Me matar, na verdade, né? Então eu entendi que eu estava ranzinza e foi muito rápido assim esse ciclo, né? E eu estava ranzinza e as coisas estavam difíceis, então estava na hora de eu buscar fazer alguma nova coisa. E foi libertador, e agora quando você começa um novo ciclo, você começa a reescrever sua história, né? É mais ou menos o que acontece quando você acaba mudando de cidade. Então, esse é o papo sobre ciclos.